O espaço da saúde hoje que eu gostaria de abordar é o que você pode fazer na sua casa, não somente em relação ao corona, mas em relação a todos os desequilíbrios que possam vir a atingir o seu corpo. Um corpo com saúde é um corpo com equilíbrio, equilíbrio de pH. Já ouviram falar nessa palavra, né? pH. pH é uma medição, é uma aferição que a gente faz da acidez do corpo. Da acidez de várias coisas. Até na piscina a gente mede o pH, tá? Mas o que eu quero abordar é um corpo com equilíbrio, um corpo com saúde, um corpo na medicina a gente chama de homeostasia, que é um corpo sadio. É um corpo que tem um pH sem ser ácido, é um pH alcalino. Quanto mais baixo tiver o meu pH, mais perigoso, mais ácido ele é, mais propensão a doenças eu tenho. pH ácido destrói o meu sistema imunológico. pH ideal é de 7 a 7,5, é o número que a gente preconiza, a Organização Mundial de Saúde preconiza. Então, quanto mais baixo de 7 ou 7,5, mais perigoso. E quanto mais alto, melhor. Então, eu quero um pH alto, tá? E tem alimentos, tem substâncias que fazem com que o meu pH baixe. Cuidado, perigoso. Sabe qual é o maior deles? O refrigerante, gente. O refrigerante é o mais perigoso. É o mais perigoso. Sabe qual é o pH das colas? 2,5. Quer dizer que cada vez que eu tomo um refrigerante, eu deixo meu pH, meu corpo ácido. E um corpo ácido é um corpo propenso a doenças, inclusive as virais, como corona, as influenzas, todos os tipos inclusive o câncer. Então eu quero alimentos que elevem o meu pH. Eu e o Reinaldo hoje estamos aqui com Um chazinho, né? chazinho Um chá muito bom, de limão, cidreira, o Reinaldo já terminou dele. Limão, erva cidreira e gengibre. Isso eleva o pH. Fácil de fazer. A água eleva o pH, água pura, tome muita água pura. Frutas, e inclusive o limão, mas o limão não é ácido, Salete? Não, no nosso corpo ele se transforma em básico, sabia? Por isso que a gente deve... Eu tenho feito limonada, e é um limão aqui de casa, então o que ele tem é poeira, não tem nenhuma substância orgânica. Vocês têm limão em casa também. Eu lavo o limão antes de fazer a limonada. Não tem nenhuma substância química, tu quer dizer? Falou que não tem nenhuma substância orgânica? Desculpe, não tem nenhuma substância química. Bem tranquilo, bem limpinho, o que ele tem é poeira. Então eu lavo o limão antes de cortar ao meio, faço o suco e depois eu fervo aquela casca do limão e aquilo se transforma em chá ou água para a gente tomar. Isso faz o nosso corpo ficar alcalino, basificado, eleva o nosso pH, protege o nosso pH. E uma das frutas, Reinaldo, é uma das frutas preferidas do Reinaldo, que eleva mais o pH, é o abacate. Estamos na época do abacate. Época do abacate, em abundância. É verdade. Coma o abacate puro ou com limão, coloque na salada, coloque como uma pasta sobre o pão, sobre a torrada, é maravilhoso. E a gente falou sobre os refrigerantes que deixam o corpo ácido, né? Infelizmente, outras coisas que deixam o corpo ácido é o açúcar em excesso e as frituras também. Então, essas três coisas, se você conseguir diminuir na sua vida, você naturalmente vai deixar o seu corpo mais saudável, na medida que deixa ele mais básico, mais alcalino. Então, zero frituras, diminua o açúcar o quanto puder e zero refrigerante. Nós podemos ter os nossos sucos naturais, manga, laranja,
Passamos pela goiaba, foi muito suco de goiaba aqui em casa. Suco, e muita goiaba in natura, gente. Quem consegue passar por um pé de goiaba e não arrancar uma goiaba e comer? E tu fizesse, inclusive, chimia também. Chimia para o ano inteiro. Estou distribuindo até para as pessoas que eu conheço, bem tranquilo. E então, tudo isso faz o nosso corpo ficar básico. E não se esqueça, muita água. A água faz bem. Verduras, frutas. Nós estamos agora entrando na época da abóbora. Nós temos o aipim, temos a batata doce. Tudo isso nós podemos comer sem ser frito, de várias formas, inclusive em bolo, por que não? Em pão, por que não? Em pão caseiro também misturar essa massa faz muito bem. Isso vai tornar o nosso corpo alcalino, básico. Quanto mais elevado no pH, menos a gente adoece. Mais fortalecido fica o nosso sistema imunológico. Então a gente fica livre das doenças, livre do câncer, ajuda muito quem é diabético e hipertenso também, faz uma proteção do corpo para todos os tipos de doença. Essa é a nossa dica de saúde de hoje. Corpo alcalino e básico, pH alto. pH alto, pH com categoria, é isso aí. Olha, dicas de saúde, nosso programa Tempo de Decisão, um novo tempo na sua vida. As dicas com a enfermeira Salete Vanck.